Boa noite, pessoal. Na unidade 4, vamos trabalhar com a investigação sobre os processos políticos para a educação escolar indígena. Como o próprio nome diz, investigação sobre os processos políticos, ou seja, a educação realmente ela tem essa problemática, né? Ou seja, é um processo político. Aristóteles já dizia, né? O convívio, enfim, com as pessoas é um ato político. Bom, nessa unidade vamos trabalhar com dois textos. O primeiro texto, o texto 11, são os pontos principais a serem discutidos na audiência pública. Ou seja, quando se fala em processos políticos para a educação escolar indígena, é preciso que você tenha uma assembleia, ou seja, que você tenha uma reunião para que as pessoas possam colocar os seus pontos de vista. Então, vamos discutir nesse texto as opiniões diversas, né? Tanto da comunidade indígena quanto da comunidade não indígena, ou seja, vai ter uma relação entre a parte indígena e a parte não indígena. Bom, no texto 12, os direitos indígenas e a Constituição Federal. Nesse texto, vamos abordar a questão dos direitos indígenas dentro do contexto da Constituição. A Constituição Federal de 1988, ela tem uma grande importância para a questão indígena, porque abarcou uma série de direitos para os povos indígenas e também para as minorias sociais. Então, vamos analisar quais são os direitos dos indígenas e também vamos analisar a Constituição Federal, né, com algumas especificidades. Lembrando que os indígenas, dentro da Constituição, têm, um recorte muito interessante e vamos analisar dentro dessa unidade. Temos um vídeo também que fala da saúde indígena, ou seja, os índios têm uma saúde, mais frágil com relação aos não índios, principalmente com relação à gripe, né? Então, vamos trabalhar a questão da saúde indígena, vamos fazer um recorte, interessante, uma visão macro, uma visão regional e uma visão local. Ou seja, quando se fala em saúde indígena, não é apenas a questão da doença, ou seja, para você evitar a doença, você tem que fazer o quê? Uma profilaxia. Então, essa prevenção, essa profilaxia que nós vamos tratar nesse vídeo, ou seja, o que é que a gente pode fazer para evitar que chegue a doença na comunidade indígena. E como avaliação, vamos fazer um questionário com 4 questões de marcar, para que todos possam ser avaliados. Um grande abraço, boa noite.